quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Josué, no capítulo 5, versículo 1. Aleluia! Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Acompanhe comigo, por favor. Pode ler na sua Bíblia, se você quiser acompanhar pelo telão. Mas eu preciso que, assim como aquele filme que você sabe que se você piscar, você perde alguma coisa, eu preciso que você acompanhe comigo essa leitura, que vai até o verso 12. A palavra do Senhor diz assim: quando todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado, eles se desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. O próximo versículo: naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. E Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto no caminho, depois da saída do Egito, não tinham passado pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor havia jurado aos antepassados deles que não veriam a terra que lhes prometera, terra que eles nos dariam, onde fluem leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Repita comigo: Gilgal. Mais forte: Gilgal. Amém. Volta para mim, por favor. Pode avançar. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa nas planícies de Jericó. No dia seguinte ao da Páscoa, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Repita comigo: o maná cessou. Vamos lá, irmão, vamos lá, com mais vigor, com mais força. O maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. E eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que se renova nas nossas mentes e no nosso coração todas as vezes que nós lemos. Que nesta noite a palavra rema possa saltar aos nossos olhos, ao nosso coração e penetrar no mais íntimo do nosso ser, Pai. Que nós sejamos tocados por Ti. Que nessa noite seja uma noite de mudança e transformação. Que nós não venhamos, ó Deus, sair deste lugar sem ter nada transformado em nós. Pai, nós não viemos para ouvir uma boa palavra, nós viemos a esse lugar para ouvir uma direção do céu. E que essa direção possa ser entregue a nós, Pai. Porque a Tua palavra nos dá destino, a Tua palavra nos amolda, a Tua palavra, Senhor, ela nos molda o nosso caráter, ela nos transforma, Pai. E que o Senhor fale a cada coração aqui, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero rapidamente, eu prometo que eu vou ser rápido. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração sobre se preparando para a promessa. Como eu já estava dizendo, no paralelo que eu fiz, nós vivemos dias intensos aqui na presença de Deus, esses 6 dias. Irmãos, o nível não caiu em nenhum dia. Foi de terça a domingo a coisa intensa. A presença manifesta, Deus se manifestando e a gente sendo tocado mesmo pela presença de Deus de uma forma poderosa. E nesses dias, muitos decretos, muitas palavras proféticas foram liberadas. Nós podemos ver como Deus se moveu a partir do apóstolo Denilson. E engraçado que depois que acabou, né, depois que ele foi embora, eu mandei uma mensagem para ele, agradecendo, né,
e glorificando a Deus pela unção que Deus derramou sobre a vida dele. Ele disse assim para mim: meu amigo, o céu na Igreja Batista Betel é muito baixo. Os céus são abertos sobre essa igreja. Sabe o que significa, irmão? Que céus abertos é lugar de decretos liberados. Céus abertos são lugares de palavras proféticas que são liberadas e se cumprem. Esse é o lugar em que você está aqui. Palavras vão ser liberadas e estão sendo liberadas. Cabe a você se agarrar a elas. Cabe a você se agarrar a essas palavras. Cabe a você se agarrar a essas promessas. A palavra do Senhor, ela é repleta de promessas para nós. A Bíblia, a partir de um estudo de um pastor canadense, ele diz que existem quase 7.500 promessas de Deus ao ser humano na Bíblia. A Bíblia é um livro de promessa. A Bíblia, ela é um livro de princípios e um livro de promessa. Existem promessas na Bíblia que você talvez nem sabe que são para você. A palavra do Senhor, ela é repleta de promessas de Deus para conosco. Nós podemos ver, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Ele não vai abençoar, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. As promessas, as bênçãos já são sobre a sua vida, irmão. Já foram liberadas. O texto de 2 Coríntios 1:20 diz que em Cristo cada uma das promessas é o sim e o amém. Quando estamos nele, nós temos o livre acesso a essas promessas. Quando estamos nele, as promessas de Deus são para nós. Um texto que provavelmente você conhece, em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem está dizendo, irmãos? O Senhor Todo-Poderoso. Declara o Senhor: planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Existem projetos de Deus para você, irmão, que você nem imagina. Existem projetos de Deus para a sua vida que você nem imagina. Existem coisas que o seu olho não é capaz de ver, que o seu ouvido não é capaz de ouvir, que a sua mente não é capaz de processar o que Ele tem preparado para mim e para você. E partindo disso, eu quero voltar com você lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7. O Senhor disse a Moisés: eu tenho visto claramente o sofrimento, a opressão sobre o meu povo no Egito, e eu tenho escutado o seu clamor. Deixa eu te dizer algo: os ouvidos do Senhor não estão fechados para o seu clamor. Talvez pareça que você está orando e parece que não tem nada se cumprindo, parece que Deus não te ouve, mas os ouvidos do Senhor não estão fechados para o seu clamor. E Deus continua dizendo assim: por causa dos seus feitores, pois me preocupo com eles. Volta para mim, eu não concluí rapidinho. Pois me preocupo com o sofrimento deles. Próximo versículo, preste atenção nisso, irmãos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel. Deixa eu te dizer algo, por favor, preste atenção aqui em mim. O povo clamava por libertação, mas Deus tinha um plano mais excelente. O povo clamava apenas por liberdade, mas Deus tinha um plano mais excelente. Deus não tinha apenas uma terra, Deus tinha a melhor terra. Levanta a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Irmão, você pode estar clamando por algo, mas Deus tem não só a liberdade, mas Ele tem uma terra excelente para você. Existe uma terra preparada, existe uma promessa preparada, que vai além do que você pode pedir, além do que você pode pensar, já está preparado para você. Pelo amor de Deus, tem alguém que recebe essa palavra aqui? Aleluia! As palavras, as promessas são para mim e para você. É muito além, irmão, do que você pode pedir, do que você pode imaginar. Deus, Ele faz muito além do que nós somos capazes de entender. Mas
o que me deixa com a pulga atrás da orelha. Essa promessa, responde para mim, essa promessa, ela foi para os israelitas que estavam presos no Egito, que estavam cativos há 430 anos, o período de cativeiro egípcio, ou essa promessa foi para os filhos? Foi para aqueles que estavam presos, israelitas presos, ou para os seus filhos? Não foi para os filhos, irmãos, foi para o povo que estava cativo. E aí entra o grande ponto, por que é que esse povo não viveu a promessa? A promessa não foi para os filhos dos israelitas, não foi para a segunda geração, foi para a primeira geração. A promessa foi para o povo que estava cativo no Egito, foi para o povo que viu as pragas acontecendo e destronando cada um dos deuses egípcios. Foi para o povo que viu Moisés bater o cajado no Mar Vermelho e o mar se abrir. Foi para o povo que viu a coluna de fogo que os aquecia durante a noite. Para o povo que viu a nuvem que protegia do sol durante o dia. Foi para esse povo a promessa. Mas por que é que esse povo não acessou a promessa? Deixa eu te dizer algo. A palavra do Senhor diz que o Senhor já nos abençoou. Mas por que é que nós não ainda temos desfrutado das promessas de Deus? Por que a palavra diz que nós seremos cabeça e não cauda? Por que é que a gente ainda tem vivido como cauda? O que tem travado as promessas que já foram liberadas, as bênçãos que já foram liberadas sobre a mim e sobre a sua vida? E é isso que eu quero refletir com você nessa noite, irmão. É isso que eu quero refletir com você. Eu quero trazer alguns princípios que são fundamentais, que nós aprendemos com Josué. Como nos prepararmos para as promessas de Deus. Elas já foram liberadas. Quantos querem viver cada uma das promessas que Deus tem? Beleza, 10, 15. Quantos querem viver as promessas de Deus que foram liberadas para mim e para você, irmão? Deus, Ele quer que você viva as promessas que Ele tem para você. Mas eu preciso te ensinar alguns princípios que nós aprendemos com Josué. O primeiro desses princípios é obediência. A palavra vai nos dizer, a partir do capítulo 3, sobre a segunda divisão de águas. A divisão mais famosa que nós conhecemos é a divisão do Mar Vermelho. Mas quando o povo chega na beira do Jordão, Deus fala assim para Josué: chama os sacerdotes, traga a arca da aliança. Fala para os sacerdotes encostarem o pé na água. E quando os sacerdotes encostaram o pé na água, o rio Jordão começou a se abrir. E ali houve a segunda divisão de águas. Houveram mais duas depois, com Elias e com Eliseu, mas essa foi a segunda divisão de águas. E quando o povo passa no meio do Jordão, Deus fala para Josué levantar um altar, e depois que atravessar também levantar o altar. Falar um pouquinho, isso fala sobre o altar secreto e o altar público, mas isso é um tema para uma próxima ministração. Mas quando eles atravessam para o outro lado, a notícia se espalha que o rio Jordão foi aberto. E a memória que eles têm de um rio, de um mar, de água se dividindo, foi quando Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército foram sucumbidos pelo Mar Vermelho. E a Bíblia vai nos dizer, como nós acabamos de ler, volta para mim, Josué 5, no versículo 1. Josué 5, 1. Josué 5, 1. Aí, obrigado, Bia. Quando todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivessem atravessado, eles se desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Irmão, estava fácil, era só chegar e acabar com todo mundo, era só chegar e tomar a terra dos amorreus, dos cananeus, era só chegar e tomar a terra. Mas o que Deus fala para Josué?
Josué vai e ataca, a hora é agora. Vocês são um povo só. Vocês viram o meu poder, vocês viram como eu fui glorificado, vocês viram que eu estou com você. Vai e ataca. Não, Deus fala para Josué: vai fazer faca de pedra. A grande questão é que sempre parece que a gente está às portas de viver a promessa. Parece que a gente está nas portas, parece que dessa vez vai. É agora, é dessa vez que vai. E às vezes Deus está falando para você: filho, espera um pouco, tem algumas coisas que eu preciso tratar. Filho, espera um pouco. Obedecer quando os ventos são favoráveis é muito fácil. Obedecer quando a sua vontade está acontecendo é muito fácil. O difícil é obedecer quando a sua vontade, quando aquilo que parece que é agora, é contrariado. E Deus fala: espera um pouco. Um dos principais quesitos que fez com que o povo da primeira geração não conquistasse a terra foi a desobediência. No mesmo capítulo, lá no versículo 7, coloca para mim por favor, no versículo 7, deixa eu só confirmar se é o versículo 7 mesmo, versículo 6, perdão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Durante todo o período no deserto, o povo israelita da primeira geração é chamado de um povo obstinado. O que significa a palavra obstinado? Aquele que não obedece a ninguém. Aquele que não obedece, não submete a ninguém. E Deus fala para esse povo: vocês vão morrer no deserto. Nenhum, exceto Josué e Calebe, vão pisar na terra. Nem você, Moisés. Nenhum dos israelitas vão pisar na terra. Porque esse é um povo obstinado. É um povo que não obedece a ninguém. Irmão, talvez o que está faltando para você, olha aqui para mim por favor. Talvez o que está faltando para você é obediência. Talvez você está tão encharcado com a vontade que aconteça. Talvez você está com tanta gana que aconteça, que você não tem ouvido a voz do Senhor e não tem obedecido. E deixa eu te dizer, nunca vai acontecer enquanto você não der um passo para trás. Porque às vezes, irmãos, nós já ouvimos muito isso. É melhor dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Talvez é isso que Deus está pedindo para você. Retroceda um pouco, volta. Mas Senhor, a minha promessa está ali, volta. Mas está perto, volta. Irmão, dá um passo para trás. Dê um passo para trás, porque o Senhor vai levar você muito longe depois. A flecha, antes de ir para frente, ela vai para trás. Antes de você ser enviado para o seu alvo, retrocede, obedeça, e Deus vai te enviar o seu propósito. Amém? Segundo ponto, eu quero correr aqui para dar tempo de falar tudo, mas fica comigo. Repita comigo, por favor: aliança genuína com o Senhor. A palavra vai nos dizer, no versículo 3, que Josué, conforme Deus havia ordenado, ele faz facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote, que significa o monte dos prepúcios, ou colina dos prepúcios. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Próximo. Todos que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não tinham passado pela circuncisão. O povo da segunda geração foi um povo que nasceu no deserto. Exceto Josué e Calebe, é um povo que nasceu no deserto. E existe uma palavra incrível que o pastor Jetro já ministrou, inclusive na nossa igreja, que ele fala que a orfandade de Moisés fez com que Moisés não circuncidasse a segunda geração que estava no deserto. E aí essa responsa cai sobre Josué. E Josué, ele obedecendo ao Senhor, ele vai e circuncida os homens. E a circuncisão, irmãos, é bem delicado isso, mas a circuncisão é
é remover uma pele, o prepúcio do órgão genital masculino. Mas aí entra um ponto. A circuncisão não é algo que é visto. Nenhum dos amorreus, dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus iriam saber se o povo foi circuncidado ou não. Mas por que é que o povo foi circuncidado? Porque circuncisão, preste atenção, significa renovação de aliança. Circuncisão significa renovação de aliança. Em Gênesis, no capítulo 17, Deus faz uma aliança com Abraão. E fala para Abraão: Abraão, eu tenho muitas promessas para você, mas você precisa ser circuncidado. Você precisa de uma marca que é de um povo exclusivo. Você precisa de uma marca que é de um povo exclusivo. Mas, como eu estava dizendo, a circuncisão, ela é algo que não é visto. E talvez, irmão, você está aqui e ninguém está nem vendo as áreas da sua vida em que você precisa renovar a aliança. As áreas em que você precisa ser circuncidado. Talvez você fez a aliança de vir para o culto, mas talvez a sua área sexual ainda não tenha uma aliança com o Senhor. Talvez a sua área financeira ainda não tenha uma aliança com o Senhor. Talvez a sua língua ainda não tenha uma aliança com o Senhor. E você espera viver promessas, sendo que existem situações na sua vida a serem corrigidas, a serem consertadas. Você precisa, nessa noite, você precisa renovar a aliança. Preste atenção em algo: Deus não tem compromisso com aliança parcial. Deus não tem compromisso com aliança parcial. Você pode vir a vida inteira aqui na igreja, se for apenas de corpo presente, se for apenas de forma parcial, se for apenas 50%, 80%, 99%, Deus não tem compromisso com quem tem uma aliança parcial. Ou é tudo ou é nada. Agora o amém até acaba, né? Agora ninguém fala amém, né? Deus não tem compromisso com aliança parcial, irmão. Deus tem compromisso com a aliança genuína. Deus tem compromisso com a aliança íntegra, com a aliança total, com aquele que fala: Senhor, não somente o meu corpo, eu não só vou vir para a igreja, Senhor, mas eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Eu me consagro 100% ao Senhor. Meu irmão, preste atenção nisso. Se você não se consagrar 100%, nenhuma das promessas que Deus tem para a sua vida pode ser que se concretizem. Pode ser que você passe a vida inteira correndo atrás delas. Talvez você já ouviu palavras muito poderosas. Talvez Deus já falou com você. Talvez você leu na Bíblia e falou: Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero viver isso. Mas Deus precisa que você, nessa noite, renove a aliança. Gilgal é o lugar de renovação de aliança. Gilgal é a fronteira em que você precisa decidir sair do Egito e entrar na terra. Mas para isso precisa ter aliança renovada. A palavra nos diz também que o povo, quando foi circuncidado, ficou um tempo para se recuperar. Talvez existem áreas, preste atenção em mim, existem áreas na sua vida que precisam de tratamento. Tem áreas da sua vida que você precisa esperar, parar e corrigir. E de fato ser tratado, para que você possa ser alavancado para a promessa. O problema é que a gente quer continuar se movendo, carregando tanta coisa, tanto segredo dentro de nós, carregando tanto pecado, irmão, que a gente vai continuar caminhando pelo deserto por 40 anos, e não vai acessar a terra, e não vai acessar cada uma das promessas que Deus tem para mim e para você. Decida nessa noite, irmão, decida nessa noite remover coisas que precisam ser removidas da sua vida. Eu pedi para você repetir: aqui é Gilgal, irmão. Aqui é o lugar de você entregar, de você renovar a sua aliança por completo. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Próximo ponto: mudança de mentalidade. Quando eles são circuncidados, a aliança ela é renovada. A palavra vai nos dizer lá
em Josué, no capítulo 5, no versículo 7, se eu não me engano, no verso 9, diz assim: então o Senhor disse a Josué: hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal, que significa remover. Irmão, preste atenção, por favor, entenda isso. É impossível acessar a terra prometida com a mentalidade do Egito. Às vezes a gente sai do Egito, mas o Egito não sai da gente. O povo que saiu da primeira geração, eles saíram do Egito, mas a toda dificuldade, eles voltavam o coração deles para o Egito. É impossível acessar as promessas de Deus com um coração, com uma mentalidade escrava. A Bíblia, preste atenção, a cultura do reino é uma cultura de metanoia, de transformação de mente, de transformação. Você era condenado, o escravo. Quando você aceita a Cristo, você sai de condenado a salvo. Você é livre e você passa a ser corredeiro com Jesus. Você precisa entender que a cultura do reino é uma cultura de mudança de mentalidade. Não dá para acessar as promessas de Deus com a mentalidade passada. Talvez, irmão, você vem de uma família em que passou muita dificuldade. Você vem de uma família em que ninguém se formou numa faculdade. Você vem de uma família em que todo mundo paga aluguel. Você vem de uma família em que ninguém trabalha com um negócio próprio. Que talvez todo mundo trabalha em alguma empresa. Mas, irmão, você tem a mente de Cristo. Vai mudar a partir de você. Abandone a mentalidade. Abandone a mentalidade do Egito. Abandone a escravidão. Deus fala: hoje eu removo de vocês a humilhação do Egito. Hoje eu removo de vocês a mentalidade egípcia, porque vocês não podem acessar a terra sem antes ter a mentalidade egípcia removida de vocês, sem antes ser transformado na mente. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Irmão, Deus tem coisas grandes para cada um de nós, mas nós precisamos nos livrar do Egito. Nós precisamos nos livrar da mentalidade de escravos. Nós ouvimos na semana passada uma palavra que diz que a filha de Caleb não se conformou com uma terra seca, porque às vezes a gente está se conformando, irmão, que está bom, mas Deus tem muito além. As promessas de Deus, preste atenção em algo que eu quero te dizer, por favor, preste atenção nisso. Quando Jesus fala para os discípulos, homens de pequena fé, ele fala em algumas situações, como quando ele fala para Pedro, quando Pedro vai de encontro a ele, e ele chama Pedro, fala para Pedro que ele é um homem de pequena fé, ou quando ele desce do monte da transfiguração e os discípulos não conseguem expulsar o demônio do menino. O que é uma pequena fé, irmão? Você já parou para pensar nisso? O que é uma pequena fé? Não tem uma pequena fé sobre crer em Deus, porque ou nós cremos ou nós não cremos. Ou você crê em Deus ou você não crê em Deus. E eu ouvi um entendimento acerca de pequena fé, e eu quero compartilhar com você. Quando Jesus, ele faz um paralelo com um grão de mostarda, falando sobre pequena fé, falando sobre, uma grande fé, ele faz a relação com algo pequeno. Mas se ele chama os discípulos de homens de pequena fé, como que ele faz a relação com algo que é pequeno? É porque, irmão, dentro de um grão de mostarda, tem tudo o que ele precisa para se transformar numa grande árvore. Deixa eu te dizer, dentro de você tem tudo o que Deus precisa para fazer você viver os seus propósitos. Uma pequena fé não é sobre acreditar pouco em Deus. Uma pequena fé é acreditar pouco naquilo que Deus pode fazer através de mim e de você. Uma pequena fé é você não acreditar, é achar que a única coisa que Deus tem para você é uma vida medíocre, mas Deus tem para você uma vida excelente. Deus tem para você aquilo que você jamais imaginou. Deus tem para você promessas que você nem mesmo imagina. Amém? Quantos recebem essa palavra? Aleluia.
E eu quero concluir, irmão. Vira para quem está do seu lado, olha no fundo da bola do olho dele e diga assim para ele: se movimente. Mas olha aí. Olha no fundo do olho dele, faz uma cara de brabo e fala assim: se movimente. Irmãos, acompanha comigo aqui. E esse texto é lindo, mas eu preciso que você venha comigo nisso. No versículo 10, diz assim: na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa nas planícies de Jericó. E no dia seguinte, ao da Páscoa, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostado, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Repita bem forte: o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. Irmão, preste atenção aqui no que eu quero te dizer. O povo chega na terra e eles não comem o maná. O que eles comem? O fruto da terra, o que a terra produziu. Isso significa que o povo chega em Gilgal, chega na fronteira, atravessa o Jordão, e eles passam a produzir. Eles entram numa terra que é frutífera, então eles produzem e consomem do produto da terra. O que isso significa, irmão? Que você precisa se movimentar, parar de viver esperando que a promessa se cumpra por conta própria. Você precisa se movimentar. Preste atenção nisso. O maná nunca foi propósito de Deus. Nós sempre entendemos que o maná é pão da bênção. O maná não é pão da bênção, irmão. O maná é o pão do castigo. O maná nunca foi projeto de Deus para o homem. O maná nunca foi projeto de Deus para os israelitas. Qual que é o projeto de Deus? Não precisa abrir. Lá em Gênesis, no capítulo 2, Deus fala para Adão: você vai produzir, você vai plantar, você vai cultivar e consumir da terra. O projeto de Deus, preste atenção, por favor, entenda o que eu vou dizer. O projeto de Deus não é que você viva esperando o milagre. O projeto de Deus é que você se movimente para que o milagre aconteça. O projeto de Deus não é que você fique sentado: vamos ver se dá certo, vou esperar ver se minha casa própria vai sair, vou esperar se alguém me dá uma casa. O projeto de Deus não é esse. O projeto de Deus é que você se movimente, e quando você se movimenta, os céus respondem ao seu favor. Tem alguém que recebe essa palavra aqui? Pelo amor de Deus, irmão. Quando eles comem do produto da terra, um dia depois, o maná cessa. O maná cessou antes ou depois, irmão? Perdão, eu não ouvi. O maná cessou antes ou depois? Porque os céus esperam o seu movimentar. Os céus esperam a sua ação para que eles reajam sobre aquilo que você está fazendo. Quando Deus fala para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. O que Deus está falando? Ezequiel, traga a existência e o céu vai se mover. Traga a existência e os céus vão realizar o milagre. Traga a existência, irmão. Para de esperar que a promessa se cumpra por conta própria. Ela não vai se cumprir. Esquece, não vai se cumprir. Se você não se levantar, se você não se mover, se você não sair da tua zona de conforto e se movimentar, nada vai acontecer. Deus tem as promessas para mim e para a sua vida, mas você precisa se movimentar, você precisa sair da zona de conforto. Para de esperar o maná, porque o maná não é projeto de Deus para você. Se movimente e você vai desfrutar do melhor dessa terra, porque essa é a promessa de Deus para mim e para você, desfrutar do melhor dessa terra. Mas você precisa sair da sua zona de conforto. Às vezes você está esperando que o seu negócio vai abrir sozinho. Às vezes você está esperando se formar numa faculdade, que alguém vai: eu quis entregar esse diploma para você, você está formado. Não, irmão. O que Deus tem para você exige uma movimentação sua. O que Deus tem para você exige que você se movimente, exige que você cultive, exige que você plante, exige que você cultive, regue para que brote, e aí você vai viver e colher da promessa. E o que é lindo
é que quando eles consomem do fruto da terra, é a primeira vez em 40 anos que o povo come algo diferente, além do maná. É a primeira vez que o povo come algo diferente. Irmãos, responde uma coisa para mim, por favor. Eles já tinham tomado posse da terra? Sim ou não? Não. Porque ainda tinha Jericó para ser conquistado, e ainda tinha muitos outros povos para serem destronados. Mas quando eles comem do fruto, eles ingerem o novo de Deus. Eles ingerem aquilo que é novo. Eles deixam de comer do maná e eles já provam do fruto. Sabe o que isso nos representa? É que talvez aquele sonho já morreu dentro de você. Preste atenção, querido. Antes de acontecer externamente, tem que acontecer internamente. Antes de você viver a promessa, ela tem que existir dentro de você. Antes de você ver a promessa se cumprindo no externo, diante das pessoas, ela precisa acontecer dentro de você. A questão é que tudo aquilo que Deus prometeu para você, parece que começou a ficar obscuro, perdeu o sentido, e você começou a pensar, será mesmo? Será que é isso que Deus tem para mim? Será que esse é o propósito de Deus para a minha vida? E a gente começa a perder, a promessa começa a perder o brilho. Mas antes do povo tomar a terra, eles já tinham dentro de si o fruto daquela terra. Ei, deixa eu te dizer nessa noite, levanta sua mão, eu quero profetizar sobre você. Essa é uma noite de restauração, essa é uma noite de ressuscitar sonhos, essa é uma noite de ressuscitar promessas, essa é uma noite em que as promessas que se perderam no seu caminho, que as promessas que se perderam nas dificuldades que surgiram, hoje elas serão ressuscitadas, hoje elas serão renovadas, em nome de Jesus. Tem alguém que recebe essa palavra? Tem alguém que recebe essa palavra, irmão? Glorifica o Senhor, aleluia. O novo de Deus precisa estar dentro de nós, o novo de Deus precisa estar pulsando. Irmãos, eu acho lindo quando Caleb fala para Josué: meu Senhor, me dá a terra como herança. Eu tenho a mesma força que quando nós estávamos no deserto, quando nós viemos espiar a terra. Eu tenho o mesmo vigor. O que isso significa, irmão? Que os anos não se passaram? Não, que a promessa não envelheceu. Deixa eu te dizer, as promessas de Deus não vão envelhecer sobre a sua vida. Podem passar os dias, podem passar os anos, elas vão se cumprir. Só não deixa morrer dentro de você. Aleluia. Para que então chegue o dia em que você viva a plenitude das promessas que Deus tem para mim e para a sua vida, e você possa dizer as mesmas palavras que Josué disse no capítulo 23, no versículo 14, e eu encerro aqui. Josué 23, 14, diz assim: agora eu estou prestes a ir pelo caminho de todo mortal. Qual que é o caminho de todo mortal, irmão? Morrer. É isso aí, é juntar os pés. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Vai chegar o dia, irmão, olha aqui para mim, vai chegar o dia em que você vai poder dizer para suas gerações futuras: eu estou perto de finalizar a minha jornada, mas eu posso dizer que nenhuma das promessas que o Senhor havia feito para mim, nenhuma das promessas que o Senhor havia feito sobre a minha geração deixou de se cumprir. Todas se cumpriram. Todas se cumpriram.